Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aquele que era, aquele que é e será eternamente. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né? Felicidade de poder estar com os irmãos, mais uma vez adorando e exaltando o nome santo do Senhor. A igreja pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do seu Pai, fique à vontade. Abramos a nossa Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 13, versículos 9 e 10. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e o versículo 10. Capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. Confesso para os irmãos que eu nunca tive tanta convicção do que eu iria pregar, porque desde o início começou a falar de dom, amor, eu falei assim, nossa, é a pregação toda que está sendo exposta aqui nas oportunidades. Eu falei, como é bom ouvir isso, né? É ouvir que está na direção de Deus, preparar uma mensagem na mão de Deus. E eu vi sobre capacitação, sobre dom, desenvolver talentos, tudo foi dito aqui. E eu falei, nossa Deus, obrigado. Só basta colocar a cereja do bolo, né? Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9 e versículo 10, diz assim: porque em parte conhecemos e em partes profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Amém? Irmão, igreja do Senhor, antes de começar a ministrar sobre a carta à igreja de Coríntios, duas coisas, ou melhor, tentar separar duas coisas aqui que nós confundimos muito. Confundimos muito a repreensão com exortação. Repreensão é uma coisa, exortação é outra. Pois bem, repreensão é repreender ou denunciar aquilo que se está errado. Mas o problema da repreensão é quando ela vira um julgamento. Porque uma coisa é você repreender. O que é repreender? É você denunciar ou aquilo que está errado para que haja o quê? Uma melhoria. Quando é que a repreensão vira um julgamento? Quando além de você denunciar o erro, você já condena e já faz um julgamento da pessoa. Você errou, então você está julgado. É que nem, vamos colocar o exemplo pecado. A pessoa errou, a pessoa pecou. O que é repreender essa pessoa? É dizer para ela, olha, o que você fez não está certo, o que você fez está errado. Mas o que é julgar essa pessoa? Dizer, ó, o que você fez, você vai para o inferno. Aí eu não estou apenas repreendendo, eu estou julgando, já sendo juiz, já dando veredito. A sentença, obrigado, a sentença do fato. Então repreender é uma coisa, julgamento é outra. Outra coisa totalmente diferente é a exortação.
No dicionário Aurélio ou dicionário de português, não precisa nem ir num dicionário bíblico, mas se você quiser ir no dicionário bíblico também vai ter o mesmo significado. Exortação é o quê? É dar ânimo, é incentivar. Então, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor serve para exortar, para repreender, a palavra do Senhor serve para quê? Para denunciar o pecado. Mas ela também serve para exortar. Exortar o quê? Dar ânimo para as pessoas. Então, por que você está falando isso, pastor Euclides? Porque quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, você tem que entender, em alguns pontos específicos da igreja de Coríntios, Paulo repreende, Paulo denuncia o pecado. Exemplo, capítulo 1, capítulo 2. O problema das facções dentro da igreja. Alguns estão dizendo, sou de Paulo, de Pedro, Apolo, de Cristo. Então Paulo, ele repreende a igreja. O que o Paulo está fazendo? Denunciando o erro da igreja. Capítulo 3, a carnalidade da igreja. O Paulo repreende. Paulo está denunciando, porque o Paulo chega ao ponto do capítulo 3 dizer, eu estou falando com vocês como carnais, porque eu não posso falar como espiritual. Isso é o quê? Repreender. Quando é problema de facção, divisão, problema de carnalidade, problema dessas questões, Paulo repreende, Paulo aponta, Paulo denuncia o pecado. Mas aqui no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, o Paulo ele não está repreendendo a igreja, porque o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, eles estão inseridos no mesmo contexto, que é o contexto do quê? Alguém vai dizer, eu já sei, é o problema dos dons dentro da igreja. Não, não é. O capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, o grande problema da igreja de Coríntios não é os dons, porque o Paulo já disse que os dons ou os talentos que Deus dá para a igreja servem exclusivamente para quê? Para edificação da igreja. Os dons espirituais que Paulo vai tratar no capítulo 12, no 13 e no 14, servem para a edificação da igreja. Mas qual que é o problema então, pastor Euclides? O grande problema é a falta de unidade. Esse é o grande problema que Paulo traz à tona. Do capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. Era a falta de unidade. E essa falta de unidade estava interferindo no quê? No talento da igreja, nos dons espirituais. Porque o Paulo, ele chega ao ponto de dizer, se não tiver unidade na igreja, os talentos ficam desnecessários. Então esse é o grande problema. E aí está a diferença. Quando a igreja precisa ser repreendida, Paulo repreende a igreja. Mas quando se trata de unidade, Paulo não repreende. Porque não dá para repreender para que nós sejamos uma só unidade, tenhamos comunhão. Então Paulo ele fala, eu não posso repreender. O que eu posso fazer? Exortar. Falta de comunhão na igreja, falta de união da igreja, não adianta eu subir aqui e começar a se queixar. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando outro. Mas talento tem. O problema está faltando o quê? A unidade, a comunhão. Então como que Paulo combate o problema não dos talentos? Porque talento tinha na igreja de Coríntios. Dons tinha na igreja de Coríntios. Aí o Paulo fala assim, mas está faltando comunhão, unidade. Como que eu trato isso? Exortando. E exortar significa o quê? Dar ânimo. Então o que Paulo quer dizer?
quer fazer? Dar ânimo para a igreja, para que a igreja volte a ter o quê? Comunhão e unidade. Porque sem comunhão, sem unidade, pouca coisa podemos fazer para o reino de Deus. Às vezes a gente perguntamos por que não estamos sendo edificados, sendo que os talentos e os dons servem para edificar a igreja. Por que a igreja não está sendo edificada? Aí o problema está faltando o talento da igreja. Não está faltando talento da igreja. O Paulo fala que na igreja do Coríntios todos tinham diversos dons, ao ponto que Paulo tem que fazer um ensinamento, uma teologia dos dons. E para Paulo, o problema nunca foi os dons, os talentos da igreja de Coríntios. Os problemas eram o quê? A falta de comunhão e de unidade da igreja de Corinto. E é por isso que lá no capítulo 12, no versículo 27, Paulo traz a ideia de que da igreja sendo um corpo de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 12, versículo 27. Ora, só vós o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente como apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores ou mestre, depois milagre, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de cura? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Porventura procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha o que o Paulo está dizendo. Vocês têm que ter uma compreensão a respeito da unidade. Não é o dom, é a unidade. Por quê? Porque os dons que Deus dá para a igreja não é único. Os dons, os talentos que Deus dá para a igreja é o quê? Variados. É nisso que Paulo está dizendo. Um ele deu apóstolos enviados, outro ele deu profeta, deu mestre, doutores, outros eles deu dom de cura, dom de milagre. Mas vocês têm que entender que os dons, ele é variável. Por quê? Porque a igreja é um corpo, e assim como o corpo tem vários membros e cada membro tem a sua utilidade, assim também é o corpo de Cristo. Nós somos o quê? Cada um de nós somos membro. O problema é a nossa fala, dizer que nós somos a igreja do Senhor. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós somos corpo do membro de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Eu sou o quê? Um membro. Pastor Marcos é o quê? Outro membro. Missionária Cida é o quê? Outro membro. E cada um de nós, todos nós temos o quê? Uma utilidade, um talento que Deus nos deu para o quê? Para o reino de Deus. E esse talento vai edificar o quê? Todo o corpo. O talento que é dado para o indivíduo é para o quê? Para o corpo. O talento não é individual. O talento é dado para um membro para que ele edifique o quê? Se o meu talento não está servindo para edificar o corpo da igreja, a igreja, então o que eu estou fazendo do meu talento? Foi dito aqui nas oportunidades. Eu estou enterrando. Eu estou sendo mordando infiel. Eu estou sendo negligente. Por quê? Porque o talento dado a mim, e o Espírito Santo, Paulo vai dizer que o Espírito dá para cada um conforme ele quer. Se não for para edificar a igreja, eu estou
usando de maneira errada. E aí nós temos que caçar um motivo. Por que muitos... Aí o Paulo caça um motivo. Porque muitos dentro da igreja dentro da igreja de Coríntios, estavam usando o talento que Deus deu de forma errada. Aí o Paulo fala: o problema não está no talento, o problema está o quê? Na unidade, porque não há unidade. Não há unidade. Se não há unidade, vai haver problema o quê? No corpo. Os talentos nós temos, o que falta é a unidade. Aí o Paulo fala assim, ó, por isso que Paulo fala assim, ó, buscai os dons, procurar com zelo os dons espirituais. Paulo está falando assim, ó, legal isso que a igreja está fazendo, se capacitando para apresentar o melhor para Deus, estudando, ensaiando, para fazer o melhor para Deus. Aí o Paulo falou assim, ó, mas vocês têm que ter o foco que os dons, os talentos, é bom a gente procurar, mas o caminho mais excelente é o quê? O amor. Aí o Paulo fala duas coisas para dar ânimo para a igreja, para que a igreja volte a ter a unidade. Qual é essas duas coisas? Amor e conhecimento. Sem amor e sem conhecimento, não há unidade na igreja. Sem amor e sem conhecimento, não há comunhão na igreja. Sem amor e sem conhecimento, há desperdício de talentos dentro da igreja. Sem amor e sem conhecimento, o culto fica sem propósito. Sem amor, sem conhecimento, a palavra não funciona. Sem amor, sem conhecimento, somos apenas pessoas que viemos passear na igreja. Sem amor e sem conhecimento, somos apenas pessoas que temos um simples carteirinha de membro da igreja. Sem amor e sem conhecimento, não há evangelho. Porque é pelo amor e pelo conhecimento que vem o que, pastor Manassés? A unidade. A unidade e a comunhão, ela vem por quê? Pelo amor dos membros e pelo conhecimento o quê? Adquirido. E aí no capítulo 13, Paulo vai decorrer uma das mais formidáveis exortação que nós temos na Bíblia. E eu espero que você tenha entendido o que é exortação. Exortação não é repreensão e nem exortação é o que então? Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse é o propósito que Paulo traz, o grande decorrer, a grande exortação. Como que eu posso animar a igreja? Como que eu posso motivar a igreja? Como que eu posso incentivar a igreja? Com oratória bonita, com palavra bonita, não. De que maneira? Falar um pouco do amor. Então por que a igreja está perdendo o ânimo? Porque falta amor. E aí o Paulo ele resume em poucas palavras no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1, a importância do amor. Do versículo 1 até o versículo 3, Paulo vai decorrer o quê? Para animar a igreja, ele vai falar da importância do amor. E aí o Paulo traz assim, ó, capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todas as ciências, e ainda que
tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse o monte e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo identificou o problema, agora o Paulo está dando um remédio para o problema. Está faltando ânimo porque está faltando comunhão. Aí o Paulo fala, como que nós fazemos para voltarmos a ter comunhão? Entender o que é amor. Aí, primeiro, para nós entendermos do que é amor, você tem que entender o quê? A importância dele. A importância de ter amor, de amar a Deus, amar isso aqui, amar a obra de Deus, amar o que o Senhor nos deu, a responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos, seja espiritual, seja circular, seja profissional. Você amar aquilo que Deus te dá, você tem que entender primeiramente que é o quê? Amor. Talvez o que você está dizendo, eu perdi o amor por a obra, eu perdi o amor por aquilo que Deus me deu. Não, você não perdeu, você deixou de entender a compreensão da importância do amor. O amor é mais importante do que o dom, é o que o Paulo está dizendo. Mesmo que eu falasse o quê? Línguas. O amor é mais importante do que o quê? A melodia. Por quê? Porque se não fizer com amor, será somente o quê? Um sino batendo. Quando o sino bate, o tino de um sino é o quê? Um barulho que incomoda. Se nós não fizermos por amor, será apenas barulho. E que vai incomodar os nossos. Se nós não voltarmos a entender a importância do amor para ter comunhão, será apenas o quê? Barulho. Aí o Paulo fala assim, o amor ele é tão importante que você pode pegar toda a sua fortuna, tudo aquilo que você tem, e você dar ao pobre. Isso não é expressão de amor. As pessoas podem pegar toda a fortuna e dar para os pobres, que ele não pode estar fazendo isso não por amor, mas fazendo isso por o quê? Por vaidade, para se mostrar. Aí o Paulo ele traz essas ideias. Aí o Paulo fala: ciência, sabedoria, são dons, são talentos. O amor, entender a importância do amor. Em primeira parte, aí no versículo 4, Paulo vai, depois que Paulo falar da importância do amor, no versículo 4, Paulo fala o que é o amor. E para Paulo ele não traz um rodeio do que é o amor. Ele não traz muitas palavras, ele não traz uma dissertação do que é o amor. Para Paulo o amor se resume a 2 palavras. Peraí, você usou tantas palavras para falar da importância dele, quando você vai falar o que ele é, o Paulo usa 2 palavras. Versículo 4 vai dizer, parte A: o amor é sofredor e é benigno. O amor é o quê? Sofredor. Por que Paulo usa o termo sofredor? Porque é alguém que teve a maior expressão de amor sofreu. Paulo, quando fala de sofrimento, Paulo está falando, vocês querem entender o que é amor? Olhe para aquele que sofreu. Vocês sabem da importância dele. Agora querem saber o que é na prática? Não vou fazer teoria, vou falar na prática. Olhe para aquele que sofreu, para aquele que era benigno, para aquele que era bom. Mesmo sendo bom, ele é o quê? Ele fez o quê? Sofreu.
mesmo a cruz não sendo para ele, por amor ele o quê? Sofreu. Mesmo ele não tendo cometido o pecado, ele fez o quê? Sofreu. Quer entender o que é amor? Não vá no dicionário, não vai numa filosofia, não vai em princípios humanos. Quer saber o que é amor? Olhe para a cruz. Olhe para aquele que não apenas amou, mas para aquele que demonstrou o que é amor. E o que isso tem a ver, pastor, com a comunhão? Aí o Paulo olha e fala assim: você tem o talento. Mas não basta apenas o talento. Tem que amar. Se você ama, você suporta. E aí nós chegamos no versículo 4, a parte B, até o versículo 8. O Paulo ele vai tratar, porque o que a igreja de Coríntios está fazendo? Eles não têm amor, eles não entendiam a importância, não sabiam o que era, e eles estavam confundindo o que? O amor. Aí o Paulo ele chega ao resultado da situação. Por que está faltando amor da igreja? Porque eles não sabem a importância do amor, ele não sabe quem é o referencial de amor, e estão confundindo o que é amor. Aí o Paulo traz aquele tratado do que não é o amor. O que a igreja do Coríntios estava acontecendo? Eles estavam fazendo a coisa achando que isso era o quê? Amor, amor. Óbvio, Paulo. Isso não é amor. E aí ele vai tratar na parte B. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Eu estou fazendo a obra do Senhor e já não estou suportando isso, já não estou suportando em vir, em ensaiar, em vir estudar, em vir cultuar. Qual que é o grande problema? Isso não é amor. Meus talentos estão me ensoberbendo. Eu estou subindo aqui sendo soberbo, tratando as pessoas com soberba. Sinto muito lhe dizer, biblicamente, isso não é amor. A igreja de Coríntios tinha muitos talentos, muitos dons, mas na hora deles se reunirem, era uma bagunça geral. Aí o Paulo fala assim: está faltando alguma coisa. É entender a importância do amor, é entender o que o amor é, e o que vocês estão fazendo não é amor pela obra. Por quê? Porque o amor não falha. Eu, você falhamos. Mas o amor à obra de Deus não falha. E agora eu te pergunto nessa. Isso que você está fazendo pela obra de Deus é amor? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você está cuidando com amor? Você está zelando com amor? Aí o Paulo identificou e falou: não, mesmo que seja sofrendo,
Porque isso é amor, é sofrimento. Era a igreja de Corinto. Às vezes, entrar no culto, assistir um culto da igreja de Corinto, acontecia lá na igreja de Corinto, não acontece lá na igreja de Corinto, conosco não. Às vezes nós olhamos assim e falamos, dói. Dói. Às vezes subisse, ficar, nada dói. Por quê? Porque alguns estão com o celular aberto, outros pensando na morte da bezerra que foi, outros pensando no que vai fazer no outro dia. Às vezes sentar na reunião para discutir sobre a igreja dói. É sofrível. Porque você falou, entregamos esse ano na mão de fulano de tal, de ciclano de tal. E aí, como que se desenvolveu? Não se desenvolveu. Aquele lá tinha um talento extraordinário. Mas o que está fazendo com o talento dele? Aí a pergunta que se vem, então por que vocês não abandonam tudo isso? Por que você não larga tudo isso? Porque é o amor que me motiva. Não importa quantas pessoas vão ver no estudo, é o amor que me motiva, não é as pessoas. Não importa se você está gostando dessa pregação ou não, porque não é o que você gosta que me motiva, é o amor que me motiva. Não importa se eu falo bonito ou se eu falo feio, não é isso que me motiva, o que me motiva é o amor. E uma pessoa me ensinou o que é amar. Amar é ser levado ao matadouro sem abrir a boca. Amar é receber xingamento e ficar calado. Amar é ver os próprios amigos trair, negar, fugir e ele continuar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Não foi Deus que tirou a unção, o dom. Foi você que deixou de entender a importância do amor. Foi você que tentou fazer das suas formas achando que isso era amor pela obra e isso não era. Você entende que Paulo está trazendo para a igreja do Coríntios é muito mais do que talento, é muito mais do que dom, é amor, é a expressão maior que nós possamos dar, porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer à igreja de Romanos capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco, ainda nós sendo infiel, filho da ira, ele morreu por nós. Pode ser que alguém morra por um justo, por alguém que tenha capacitação, por alguém que seja bom, mas um justo morrer pelo injusto, um bom morrer pelo imperfeito, isso somente Jesus através do seu amor. Eu imagino, pastor Marcos,
pegando a pena para poder escrever e dizer: a igreja de Coríntios tem tanto problema, tanto eu já repreendi, eu já falei, eu já briguei, eu já falei com eles, eles não deram ouvido. Mas quando Paulo chega na questão do amor, o Espírito Santo chega em Paulo, parece que eu até vejo o Espírito Santo enchendo a sabedoria, Paulo de sabedoria e falando: comunhão, talento, dom, não se trata com repreensão, não se trata repreendendo, não se trata julgando se um faz mais, se um faz menos, se um canta mais, se um canta menos, que um prega mais, outro prega menos. Comunhão não se trata disso, se trata de quê? De amor por que fazer a obra, por amor por estar, por amor em ser escolhido, por amor em receber o dom. Quem sou eu para receber o dom do Senhor? Era isso que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios: olha como vocês eram, quem é vocês para receber o dom do Senhor? E mesmo assim recebemos. E mesmo assim enterramos. E mesmo assim fazemos tudo errado. Mas aí o Paulo, ele fala, ele encaixa dizendo: essa falta de amor não é imperfeição. Eu não faço, pastor, porque eu sou imperfeito. Eu falho, eu vou fazer. Não, aí o Paulo fala assim: não é imperfeição. Porque, me desculpe, no versículo 9, ele traz a ideia de que falta de amor não é imperfeição. Porque ele fala assim: mas quando vier o perfeito, então o que é imperfeito será o quê? Me desculpe, versículo 9: porque em partes conhecemos, em partes profetizamos. Aí o Paulo vira para a igreja de Coríntios e fala: essa falta de amor, essa falta de comunhão é porque é a falta de amor. E essa falta de amor é porque o quê? Apenas conhecemos em quê? Em partes. Não é aquele que conhece tudo da Bíblia, conhece tudo sobre a igreja. A minha igreja será perfeita porque eu sei tudo sobre a igreja. O Paulo fala assim: não é isso, porque conhecemos apenas o quê? Em partes. E por que conhecemos em partes? Aí o Paulo traz a ideia: porque somos imperfeitos. Porque fazemos errado, porque somos imperfeitos. Mas ele fala, aí ele traz a esperança, porque o intuito do Paulo não é repreender, o intuito de Paulo é exortar é dar ânimo. Ele fala assim: nós somos imperfeitos, podemos até perder a ideia, a noção do que é importante. Aí o Paulo fala: mas eu tenho algo para dar ânimo para a igreja. Eu tenho algo para incentivar a igreja. Tenho algo para que você levante hoje e coloque o talento que Deus te deu em prática na igreja. E qual é esse incentivo? E qual é essa motivação? É quando vir o perfeito. Quando o perfeito vier, nós que somos imperfeitos se tornaremos como Ele perfeito. Aquilo que é corruptível vai se revestir do quê? Da incorruptibilidade. E aí o Paulo traz a ideia do conhecimento. E ele, para me encerrar, eu falo um pouco sobre conhecimento. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
discorria, discursava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas. Paulo fala assim, para a igreja de Coríntios: sabe o que está faltando? A falta de conhecimento, a falta de amor está acontecendo aí, porque vocês estão agindo como meninos na fé. E o que é ser menino na fé? É ser mais novo? É o pastor Euclides ser mais novo do que o pastor Marcos na fé? Não é tempo. É conhecimento filosófico, conhecimento político. Deixamos de amar aquilo que Deus entrega na nossa mão quando nós jogamos isso aqui para escanteio. Fazemos coisas de menino dentro da igreja quando não damos importância para isso aqui. Menino na fé, para Paulo, não é novo convertido. Novo convertido é neófito. Menino na fé, para Paulo, é pessoas que não têm o quê? Conhecimento. Por isso que Paulo fala: quando você reconheceu a Cristo, quando você foi para Cristo, você era menino na fé. Você entrava na igreja, não sabia o que eram os bastidores da igreja. Você se comportava como menino. Porque para você, todos, e aí o Bruno me olha assim, levanta o microfone, pastor Euclides. Eu estou prendendo os seus olhares. Você olhava e fazia atitudes de menino. Nossa, todo mundo é santo, menos eu. Isso era coisa de quê? De menino. O pastor fala: nossa, você já está preparado para receber uma sua responsabilidade. Não, pastor, não quero não, eu não sou. Isso era coisa de menino. Às vezes precipitava na palavra, e aí, em vez de você repreender, você julgava. Quem aqui nunca julgou a pessoa? Achando que estava fazendo o quê? Repreensão. Quando eu era menino, eu constrangia as pessoas achando que eu estava exortando, dando ânimo para pessoas, mas as minhas palavras estavam soando o quê? Constrangimento. Quando eu era menino, fazia de qualquer jeito, Deus recebe. Quando eu era menino, assumir responsabilidade. Quando eu era menino, eu gosto do Rogério, mas não gosto da Paty. Quando eu era menino, se não for do meu jeito, eu não faço. Quando eu era menino, nossa, o pastor Manassés prega mais do que eu. Quando eu era menino, nossa, a oração da missionária Cida, só 10 minutos. Quando eu era menino, hoje tem jogo do Corinthians, eu vou ficar em casa.
quando eu era menino. Meus irmãos, se você não for para Cristo, você vai para o inferno. Quando eu era menino, você vai pregar? Chega lá, eu trago o texto e pronto, acabou. Quando eu era menino, para que ensaiar? Quando eu era menino, deixa ela fazer que ela vai ver. Aí quando ela precisar, ela vai me chamar. Tudo isso afeta eu. O Paulo fala, isso afeta o corpo. Isso tira a comunhão do corpo. Isso tira a unidade do corpo. Porque aí o Paulo traz a analogia. Imagine se essa minha perna quer vir para cá e essa outra quer ir para lá. O que vai acontecer? Não vou sair do lugar. Se esse braço quer mover a Bíblia e esse braço não quer mover, não saio do lugar. Tenho certeza que você já se perguntou por que a igreja estagnou. Por que o meu chamado parou? Por que o meu talento deu uma parada? Por que a intensidade cessou? Por que a vontade passou? Aí o Paulo fala, quando eu era menino, fazia coisas de menino porque não tinha o quê? Conhecimento. Mas agora eu cresci. Agora você cresceu. Está na hora de parar de fazer as coisas de menino. Está na hora de parar de ter atitude de meninos na igreja. Está na hora de parar de viver como menino na fé. Mas Jesus disse, deixai vir em mim as crianças, porque dela é o reino dos céus. Jesus não falou, deixar vir em mim aqueles que têm atitude de criança. Jesus falou, deixai vir a mim as crianças, porque ela é o quê? Ela é pureza. Inocentes. Não é deixar vir a mim aqueles que têm atitude de criança, de se comportar dentro da igreja como criança, de viver uma vida familiar como criança, de viver uma vida profissional como criança. Agora eu cresci, adquiri conhecimento. As coisas de criança, aí o Paulo fala, hoje vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora meu conhecimento é em parte, mas então também conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança em Cristo e o amor. Essas três, mas o maior os dons. Paulo está focando nos
dons aqui no capítulo. O importante é ser melhor do que o outro. Qual que é o foco de Paulo? É através do amor e o conhecimento das Escrituras que a comunhão vem. Antes de nós reclamarmos dos nossos cultos, antes de tomar a decisão errada, se você está tomando a decisão errada, pergunta se não é uma decisão de criança. Se pergunta se não é uma atitude de criança. Se não é um comportamento de criança. É nós que achamos que eu tratar o meu irmão como criança, eu vou animar ele. Se eu tratar o meu irmão como criança, ele vai ficar animado. Hein, Gisele? Tratar ele como adulto. E adulto espiritual. Que aprendeu a importância do amor. E tem o maior exemplo daquele que demonstrou o amor. E sabe principalmente o que não é o amor. Por isso que eu te trato como adulto nessa noite. É por isso que Paulo fala, quero tratar vocês, igreja de Coríntios, como adulto. Por quê? Porque no meu tratado eu te falei da importância do amor. Eu demonstrei para vocês a maior expressão do amor. E principalmente falei para vocês as atitudes que nós achamos que é amor e não é por amor. Aí o Paulo fala, está na hora de crescer. Está na hora de crescer. Por quê? Porque você adquiriu o conhecimento. E o maior ânimo que eu posso dar para a igreja é o conhecimento. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, nos perdoe pelas nossas atitudes infantis, nossos comportamentos infantis e espirituais. Sua palavra diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. E as atitudes que eu tenho tomado, Senhor, na minha família, as atitudes que eu tenho tomado espiritualmente, são atitudes infantis, Senhor. Obrigado pelo teu conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Que essa palavra venha ser, Senhor, motivadora, Senhor, para a tua igreja. Que os ministérios, Senhor, que os chamados, que os talentos enterrados, Senhor, venha ser em prática, pôr em prática. Porque o problema não está com os dons, o problema não está porque nós temos muitos talentos reunidos aqui, Senhor. Mas o problema está na nossa falta de comunhão, na nossa falta de paciência. Por isso que eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha dar ânimo para a tua igreja. E que a cada dia mais a tua igreja venha buscar o conhecimento, Senhor. Para
para que possa haver um crescimento dentro do nosso ministério. Para que possa haver, Senhor, maturidade espiritual dentro da tua igreja. E aguardamos ansiosamente. E isso nos traz esperança e fé. Mas não podemos esquecer, Senhor, do amar. Amar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. As responsabilidades que o Senhor nos deu. É o que eu te peço nessa noite. Em nome do seu Filho amado Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.